Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, e nós estamos estudando nesse trabalho aqui extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer pode vir, né, aqui para Campina Grande. Quem mora próximo, nas imediações, pode vir nos conhecer. Todos os sábados, às 16 horas da tarde, nós temos palestra, passe e depois temos o atendimento individual às pessoas que nos procuram, tá? Teremos imenso prazer em conversar com você, em conhecê-lo e abraçá-lo, né? Quando você vier nos conhecer aqui pessoalmente, tá bom? Nós vamos dar continuidade no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Vou pegar aqui, pronto. Nós estamos terminando, pessoal, o capítulo 18, né? Falta só um pouquinho para a gente terminar, aí a gente vai entrar no 19, certamente, né? Apontamentos à margem. Nós estamos ouvindo algumas reflexões, né, a respeito da mediunidade, que esse é um livro voltado para o estudo da mediunidade, né? E falando dos nossos deveres, né, perante a nossa vida, perante as oportunidades que a gente tem, perante a mediunidade, né? Então os espíritos não farão por nós o que é o nosso dever, né? Então o último parágrafo que nós estudamos é esse aqui, ó. Dentro das leis de cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada um de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis, né? Lembrando que se todos nós devemos ajuda uns para com os outros, o amparo fraternal uns para com os outros, existem ao mesmo tempo questões fundamentais que são intransferíveis, que embora nós nos ajudemos mutuamente, existem algumas coisas que eu terei que fazer por mim, vocês terão que fazer por vocês. Nós não poderemos transferir certas responsabilidades que nos dizem respeito. E nesse sentido, do berço ao túmulo, antes do berço e posteriormente ao túmulo, nós estaremos sozinhos conosco mesmo, de certo modo, tá? Lógico que nós conviveremos uns com os outros, tá? Mas cada um de nós responderá pelos seus atos, cada um de nós prestará contas, né? Dos seus atos, do seu aproveitamento, do seu crescimento. Cada um de nós é individual nesse sentido. Então, não existem alegações, né? Que nós estávamos impossibilitados de fazer as coisas, de aproveitar as oportunidades, porque todos nós temos condições de aproveitar as oportunidades que nós recebemos na nossa vida, né? E isso nós teremos que responder, né, perante as autoridades da vida, né? Aí o Aulus continua dizendo, né, advertindo que só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão na pauta das responsabilidades que nos competem, né? Só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão. Quer dizer, ninguém vai fazer por nós o que é nosso dever. A nossa ascensão vai depender substancialmente de nós mesmos, na pauta das responsabilidades que nos competem, ou seja, é a nossa responsabilidade, né? O mentor falou do papel do espiritismo e da mediunidade no mundo, asseverando que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Até porque ele havia falado, alguns pontos atrás do nosso estudo, né, que o cristianismo, o espiritismo é a revivência do cristianismo, é o retorno à pureza do cristianismo, inclusive no seu aspecto mediunidade, que embora houvesse aparecido de uma forma tão substancial na época de Jesus, nos séculos seguintes foi se apagando, foi diminuindo, embora sempre existiram os mensageiros do alto tentando resgatar certas questões essenciais do cristianismo, né? Mas a mensagem
né? E as atitudes do Cristo, né? Também com relação à parte mediúnica fora esquecida, né? E o Espiritismo veio relembrar da importância da mediunidade, né? Ok. Neles recolhemos, né, neles no quê? No pensamento puro do Cristo, né, e no Espiritismo. Tá? Neles recolhemos exatos informes quanto às leis à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber de alguma sorte as infinitas dimensões para as quais evoluímos, né? Evolvemos, tá? Então, o que o mentor está dizendo aqui, né? Que tanto em Jesus quanto no pensamento espírita, que é o relembrar dos ensinamentos de Jesus, nós encontramos a lei das compensações. Como é isso? A lei de causa e efeito, a lei do retorno, que vale a pena ser bom, vale a pena fazer o bem. Bem-aventurados os que choram, porque rirão. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os puros de coração, tá? Bem-aventurados os simples. Então, tanto no Espiritismo quanto em Jesus, nós encontramos esse pensamento muito consolador de que vale a pena fazer o bem, mesmo que nós não sejamos vitoriosos do ponto de vista da matéria, mesmo que nós não sejamos vitoriosos do ponto de vista material, do ponto de vista da matéria, né? Jesus prometeu o reino dos céus, né? Prometeu a salvação para aqueles que ele ensinou, e ele acabou assassinado. Do ponto de vista da matéria, a queda foi enorme, até o Emmanuel fala a respeito disso, né? Do ponto de vista material, Jesus prometia a salvação e não salvou a si mesmo. Então, do ponto de vista material, Jesus não foi vitorioso, ok? Né? Do ponto de vista da matéria. Agora, do ponto de vista do espírito, nós sabemos, do ponto de vista do espírito imortal, Jesus foi o grande vitorioso. Eu venci o mundo, né? Eu venci o mundo. Então, assim, e até Jesus explicava, né, que é preciso que a semente entre na terra, que ela se apague, né? É como se ela perdesse, né? É como se ela morresse, para que ela desse frutos, né? Então, muitos sofrimentos que a gente passa aqui na Terra parecem derrotas, né? Talvez você seja escarnecido, talvez você seja ironizado, debochado, né? Sofra deboche, né? Eu quero dizer, talvez você sofra perseguições, talvez você seja muito prejudicado. Mas se você estiver bem com a sua consciência e estiver na prática do bem, né, se você estiver em paz consigo e com o próximo, mesmo que o outro não o compreenda, você estará fazendo tudo o que é necessário, né? Você estará em harmonia com a lei divina, né? E isso é uma tranquilidade que nada nem ninguém vai substituir. Ninguém vai comprar isso de nós, ninguém vai tirar isso de nós. Isso é insubstituível, né? Então, todos nós, nesse sentido, teremos que prestar os nossos testemunhos, né? Todos nós teremos que dar a demonstração do que aprendemos, né? Agora, que fica muito mais fácil, né? Como ele diz aqui, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, né? Quer dizer, no pensamento do Cristo, no pensamento espírita, os problemas que causam aflição, os problemas relativos ao ser, ao destino e à dor, né? Tudo isso Jesus nos explicou e o Espiritismo veio desenvolver, veio detalhar mais, né? Jesus demonstrou que havia vida espiritual, né? Se ele falou, eu vou para um lugar
Eu vou preparar o lugar para vocês, depois eu vou trazer vocês para mim, para esse lugar. Né? Esse lugar é a vida espiritual, que o Espiritismo veio desenvolver, né, o raciocínio, o entendimento a respeito da vida espiritual. Né? Então, Jesus já falava muita coisa que hoje o Espiritismo relembra. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, é um manancial de informações que Jesus já havia nos dado e agora explicados pelos bons espíritos. Tá? Ok? Então vamos lá. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Né? Quer dizer, com Jesus e com o Espiritismo, nós teremos a luz necessária para vencermos a morte, para vencermos os labirintos tenebrosos da morte. Por que os labirintos tenebrosos da morte? Porque a cultura nossa, ela pintou a morte de uma forma terrível, né? Não precisava até tanto, né? Mas culturalmente a gente desenhou a morte de uma forma apavorante, né? Não havia essa necessidade e o Espiritismo veio desmistificar a morte, veio matar a morte, né? O Espiritismo veio dissolver esse pavor diante da morte. Isso é muito nítido quando as pessoas começam a participar da casa espírita, começam a estudar. Muitos dos medos que a pessoa trazia, né? Não podia nem falar de morte, que a pessoa já ficava assustada, né? De espírito, então ela arrepiava, né? Mas aí começa a estudar e vai se dissolvendo esses medos vão se dissolvendo. Por quê? Porque o que ajuda muito a desfazer o medo é o conhecimento. Né? O conhecimento começa a relativizar o objeto do medo. Né? Antes, qualquer coisa nos apavorava. Aí depois você começa a entender melhor que não há motivo de pavor, você começa a ter informações que ajudam a compreender melhor certos fenômenos, certas situações, né, que a gente vive. E aí a gente percebe que não há mais motivo para temer, né? E isso é muito legal, isso é muito importante, não é? Então, vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, né? Nos juntemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Quer dizer, nós descobramos o oceano vasto do Espírito, o oceano vasto do Deus em nós, do Self, né? Que nós podemos nos sintonizar com a consciência cósmica, que nós estamos em Deus, que Deus está em nós, que em tudo pulsa a perfeição divina e que nós fazemos parte dessa perfeição divina, embora nos aperfeiçoando enquanto indivíduos. Né? As leis que regem a nossa vida são perfeitas, mas nós estamos nos aperfeiçoando enquanto indivíduos que somos. Né? Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, né? Embora uma perfeição relativa, como os Espíritos ensinam. Né? Nunca será uma perfeição absoluta, porque essa é só de Deus mesmo, né? A Edivânia colocou: conhecereis a verdade vos libertará, né? Exatamente. Jesus nos disse isso, né? E a verdade é o amor, né? E quando a gente começa a descobrir a grande verdade do amor, que o amor é o maior poder que existe, Deus é amor, né? O amor é a grande força do universo. Em tudo pulsa o amor divino. Né? Desde os seres microscópicos até os arcanjos, os espíritos mais evoluídos, né? Desde as menores partículas no microcosmo até as galáxias a se perderem no universo, né? No macrocosmo. Em tudo pulsa o amor de Deus. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Né? E quando a gente começa a descobrir que todos nós somos herdeiros do universo, herdeiros desse amor,
Nós podemos canalizar esse amor, nós devemos nos abrir a esse amor. Muitos dos problemas de baixa autoestima, né, os complexos de inferioridade, né, vários problemas que nós trazemos que nos fazem sentir inferiorizado pelos erros que já cometemos no passado, pelas culpas que trazemos pelas quedas sofridas morais, né, as quedas morais. E aí a gente vai descobrindo que Deus está em nós e que nos cabe trabalhar. É o trabalho, é o desenvolvimento que vai fazer com que cresça esse Deus em nós, e essa é a nossa grande libertação, né? Dos grilhões da matéria, dos grilhões das paixões primitivas, dos apegos possessivos, das carências que atormentam, que afligem as pessoas, que angustiam, né? Então é o autodesenvolvimento, né? É o desenvolvimento do Deus interior que faz com que tudo isso seja superado, tudo isso seja ultrapassado dentro da nossa evolução, né? Por isso que conhecimento e amor, trabalho é imprescindível. Inércia, preguiça são os nossos grandes adversários no momento, né? Trabalho, né? Superar a preguiça, superar a comodidade, a acomodação, né? Superarmos a má vontade e nos lançarmos para o trabalho no bem, o autoconhecimento e o trabalho no bem, a ajuda ao próximo. Isso aí, pessoal, não tem nada que substitua, né? São as nossas grandes necessidades hoje. A Eliane colocou: o amor liberta, cura, exatamente, né? O amor fraternal é uma energia pura com alto poder terapêutico, né? Por isso que fazer o bem de qualquer forma possível, né? Que a gente faça o bem, isso, quanto mais desprovido de interesses, né? Mais poder curativo tem esse amor, esse exercício do amor fraternal, né? A Irene colocou aqui: tinha muito medo da morte, mas depois que conheci a doutrina espírita não tenho mais. Então, isso mesmo, Irene. A gente vai lendo os livros, né? A gente vai percebendo como é que funcionam os mecanismos da vida, ajuda espiritual, que nós estamos amparados por muitos espíritos amorosos que nos cuidam. Tudo isso é extremamente importante, né? Certo? Muito bem, aí nós vamos entrar no próximo capítulo, pessoal. Capítulo 19, dominação telepática. Cada capítulo, aqui no livro, nos domínios da mediunidade, cada capítulo, André Luiz estudou um aspecto da mediunidade. Né? Estudou um capítulo da mediunidade, né? Um ângulo diferente da mediunidade, um tipo de mediunidade, um problema relacionado à mediunidade e ao seu exercício, tá? Então aqui vamos ver esse capítulo 19, dominação telepática. Entre os problemas da mediunidade, as questões da mediunidade, a dominação telepática. Vamos ver do que trata isso. Importantíssimo esse tema aqui, tá? Vamos lá. Fim da reunião, porque eles estavam numa reunião pública, né, numa casa espírita e tal. Fim da reunião, o assistente Aulus atendeu a um pedido de Teonília, uma companheira ativa no trabalho assistencial, que fora rogar-lhe ajuda para a senhora Anésia, devotada trabalhadora da instituição em que os serviços acabavam de ser realizados. Então, qual que é a situação aqui? Eles estavam na casa espírita, né, numa casa espírita, observando a reunião pública. Acabou a reunião pública. Uma das trabalhadoras, a Teonília, veio pedir ajuda para o Aulus. Veio solicitar ajuda para o Aulus, né? A Teonília era uma ativa trabalhadora da casa espírita, uma servidora, né, da casa espírita. Ela veio pedir ajuda para a Anésia, uma senhora que trabalha na casa espírita, no caso encarnada. A Teonília está desencarnada, é
uma trabalhadora espiritual que pediu ajuda para o Aulus, né, a benefício de uma trabalhadora do centro espírita encarnado, né? Veja o cuidado que os espíritos têm conosco, né? Como é que eles se preocupam conosco e tal. Então vamos lá. Anésia sorvia então o fel de dura prova, porquanto além das preocupações naturais, com a educação de 3 filhinhas e com o atendimento à mãe enferma em vésperas de desencarnação, seu esposo Jovino encontrava-se sob estranha fascinação de outra mulher, o que o levou a desinteressar-se da companheira e das filhas. Tá? Então, é uma situação aqui que a Teonília estava pedindo ajuda para a Nésia, porque o marido da Nésia estava se interessando por uma outra mulher. E a Nésia, cuidando das 3 filhinhas, cheia de dificuldades, tal, cuidando da mãezinha dela já prestes a desencarnar, e agora com um problema com o marido, que estava envolvido no seu sentimento, na sua emoção com outra mulher. Tá? Então vamos ver aqui. Aí a Teonília estava explicando para o Aulus, né? Dia e noite ele deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos, segundo a Teonília, né? Quer dizer que no dia a dia ele foi, dia e noite ele estava ali envolvido por esses pensamentos com a nova mulher, né? Isso aqui, pessoal, inclusive é uma síndrome, né? Que a gente observa assim, muito assim, é uma síndrome, quer dizer, o que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas, né? Quando a pessoa está vivendo essa situação de uma forma muito perturbada, né? Está se envolvendo com alguém de uma forma desequilibrada, tal, começa a ter vários sintomas, né? Começa a se desinteressar da própria família, começa a ter dificuldade no trabalho, né? Fica alheio no trabalho, já não tem mais aquela atenção, já não investe muito no trabalho, não consegue dormir direito, só fica pensando na pessoa. Durante o dia, durante a noite, a pessoa só fica aquela ideia fixa em torno daquela pessoa com quem está se envolvendo, né? Tem dificuldade para se alimentar também, muitas vezes, né? Então, isso aqui é um conjunto de sintomas que geralmente acontece, né? Nesses processos da paixão, né? Avassaladora que surge e tal. Aí, continuando, né? Em casa ou no trabalho ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida, né? A mulher nova que surgiu aí no pensamento do Jovino, né? Jovino esquecera-se invigilante das obrigações no santuário doméstico e parecia ter voltado às estroinices da primeira juventude, quer dizer, parecia um adolescente, né? E parece que esqueceu das obrigações do lar, né? Por ser pai, por ser marido, cuidar da família, ele esqueceu dessas obrigações, né? Como se nunca tivesse abraçado a missão de pai, transformando-se desse modo num obsediado autêntico, sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiara o senso de responsabilidade para consigo mesmo, né? Vocês estão entendendo a situação aqui do Jovino, né? Então, até então, a Teonília está explicando para o Aulus o que aconteceu. É a visão dela, né, a respeito do que está ocorrendo, tá? Inclusive, a Teonília, ela acabou se mostrando assim, bastante parcial, né, na defesa da Nésia. Aí o Aulus, inclusive, vai corrigi-la, demonstrando que é preciso uma certa imparcialidade, é preciso conhecer melhor, é preciso compreendê-los como irmãos, tal, para ajudar. Isso é uma coisa importante, porque
Porque normalmente a gente, nessas questões afetivas, né, as pessoas tendem a ser muito parciais, a julgar muito, a ser muito parciais, e a sempre ver o outro lado como um inimigo, como, né, uma pessoa má, e os espíritos amigos, eles não agem assim, eles agem com muito bom senso, com muita imparcialidade, né? Vamos ver aqui. Então o Jovino estava bem envolvido com a moça e estava esquecendo dos seus deveres familiares, né? Teonília buscara o concurso de Aulos, na certeza de que o assistente não lhe faltaria. De fato, depois de ouvi-la, Aulos falou: conheço Anésia e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo, não me negarei ao concurso fraterno. Entretanto, não será conveniente estabelecer medidas drásticas sem uma auscultação do caso em si. Por quê? Porque a Teonília já queria que... A Teonília, na vontade dela, já queria que expulsasse a mulher de perto do Jovino, que o Aulos desse uma carreira nela, que resolvesse o problema, que chamasse a atenção dela, né? E afastasse aquela intrusa da casa do Jovino. Né? Esse era o pensamento da Teonília, embora a Teonília seja um espírito bom, que ajuda na casa espírita. Né? Vocês entendem como é que a bondade ela não prescinde do conhecimento, do discernimento. Tem pessoas boas, mas que, às vezes, por falta de discernimento, por falta de imparcialidade, por falta de equilíbrio emocional, às vezes, né, quer agir de uma forma meio truculenta, quer agir de uma forma meio brusca. Né? E os espíritos ensinam para a gente não arrebentar onde a gente possa desenlaçar. Né? Isso aqui os espíritos amigos ensinam. Para a gente não arrebentar onde a gente pode desenlaçar. Né? A gente tem a tendência de chegar arrebentando já, né? Mas os espíritos amigos não. Eles vão nos ajudando para desenlaçar certas situações. Né? Faz sentido para vocês, pessoal? Tá ficando claro aí? Né? Então, o Aulos ele não se negou a ajudar, né? Mas ele já está revendo alguns conceitos com a Teonília, né? Para que eles não tomem medidas drásticas sem primeiro analisar mais profundamente o caso. Né? Ok? Então vamos lá. E asseverou: sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Né? Olha que coisa interessante, né? Ele está explicando para a Teonília, né? O Teonília, sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, quer dizer, pode ser de desencarnado para desencarnado, pode ser de desencarnado para encarnado, pode ser de encarnado para encarnado mesmo, ou seja, duas pessoas que estão aqui vivas, né, na matéria, um obsediar o outro, pode acontecer, e até a obsessão do encarnado para com o desencarnado. Às vezes é o encarnado que está obsediando o desencarnado, vocês já ouviram, né, falar sobre isso? Então, basicamente, nós temos aí esses tipos de obsessão, né? Ok? Então, aqui, parece, a princípio, um caso de obsessão de encarnado para encarnado, né? A princípio, né? E sob qualquer prisma em que se mostre, qualquer ângulo que a gente for analisar, a obsessão é uma enfermidade mental. Né? Por quê? Porque, antes de tudo, é a nossa mente que acaba sendo abalada. Ou seja, o alicerce do nosso ser. A nossa mente é o alicerce do nosso ser. É a base do nosso ser. Tudo começa da mente. Então, quando
Nos processos obsessivos, a nossa mente começa a ser dominada por uma outra mente, seja ela encarnada, seja ela desencarnada, nós estamos entrando num processo patológico. Nós estamos entrando no processo patológico. Existem dependências terríveis, existem sujeições terríveis de encarnado para encarnado. Vocês sabem disso, não é? Assim como existem sujeições terríveis de encarnado para com o desencarnado, né? Quer dizer, do espírito obsessor dominar a nossa mente, dominar o nosso sentimento, dominar até o nosso corpo físico, né? Nos processos de subjugação, tá? Então, é sempre uma enfermidade mental, né? Reclamando por vezes tratamento de longo curso. Por isso que as casas espíritas são hospitais, são verdadeiros hospitais de tratamento mental, de tratamento psíquico, acima de tudo. As casas espíritas são verdadeiros ambientes hospitalares de tratamento psíquico para os problemas psicoemocionais das criaturas, através da terapêutica espiritual, da terapêutica espírita, né? A terapêutica do conhecimento, do estudo, né? Da palestra, do passe, da terapia bioenergética, né? Ou magnético, passe magnético, né? Biomagnético. Então, a desobsessão, as reuniões de atendimento aos espíritos, justamente que estão participando dos processos de obsessão, que estão dominando a mente das pessoas, dominando a vontade das pessoas. Né? Por que a pessoa depressiva vai perdendo a vontade? Tem várias coisas que acontecem dentro dela, no seu emocional, no seu psíquico, de causalidade do passado, da infância, da vida e tal, mas é potencializado pela interferência indébita dos espíritos obsessores, que vão dominando a vontade da pessoa, vão coagindo a pessoa, vão oprimindo a pessoa, né, para que ela vá se desestruturando. E daqui a pouco não sai mais de casa, não toma mais banho, não come direito, mal conversa com as pessoas, né? Vocês entendem? Então, quando a gente começa a conseguir levar a pessoa para o passe na casa espírita, começa a levar para assistir uma palestra, às vezes a pessoa vai com dificuldade, mas vai, pelo menos aceita ir, né? E aí já é um começo, porque chega lá, a palestra já começa a trazer pensamentos novos, aí já começa a desligar os fiozinhos que estavam ligando a mente do obsessor. Já começa ali, né? Aí depois vai tomar o passe, aí a energia saudável dos médiuns passistas já começa a agir mais ainda no sistema nervoso da pessoa, né? Aí ela sai, às vezes sai flutuando do centro, né? Sai quase que 0 quilômetro, né? Mas vai enfrentar ainda dificuldades, né? Pode ser que volte ainda aquela sensação de peso, de desânimo, tristeza, mas ela volta outro dia, toma uma nova dose de motivação, de conhecimento, de energia, começa a criar contatos com as pessoas do centro, daqui a pouco ela está melhorando, né? Está reagindo, inclusive porque os necessitados espirituais vão sendo atendidos também, né? Certo? E isso para todos os outros casos também, né? Uma imensidão de sintomas, uma imensidão de problemas psíquicos, emocionais, de relacionamento, vão sendo vencidos assim, né? Vão sendo superados assim. A Gabriele colocou: e quando não podemos estar indo sempre a uma casa espírita, como podemos nos tratar? Eu nem sempre posso ir, pois tenho meus 2 filhos e me toma muito tempo.
Tem certas dificuldades que a gente pode ir se organizando de uma forma diferente, Gabriela. Às vezes coisas que a gente acha que a gente não consegue, se a gente começa a repensar as coisas e a se determinar as coisas, muita coisa a gente consegue fazer sim, tá? Às vezes é uma questão só de você repensar e se reorganizar em alguns aspectos, mas é você que sabe aí da tua vida, dos teus horários e tal, né? E a gente respeita. Agora, em casa mesmo, a leitura é uma terapêutica maravilhosa, né? Pegar os livros espíritas e ir estudando. Aqui, esses estudos que a gente faz na internet, né? É legal que você está participando. Então, é sinal que você está aproveitando já alguns recursos que você tem. Tá? Agora, é interessante você ir se preparando para, pelo menos uma vez por semana, você ir na casa espírita, começar a ter esse apoio. Quem sabe, com o tempo, você possa ter mais frequência. Quem sabe os espíritos vão te ajudando para que você se organize de outra forma e tal. A Eliane colocou o evangelho no lar também, exatamente. A oração, né? Várias vezes por dia, né? O evangelho no lar, a meditação, o relaxamento, a mentalização positiva. Então, tudo isso e muito mais é possível nós utilizarmos, né? A Josi colocou, já recebi passe e não me senti bem. Na verdade, fiquei pior. Fiquei pior do que cheguei. Por que isso? Josi, o que acontece é o seguinte, tá? Não acredito propriamente que tenha sido o passe que deixou você ruim, tá? Porque ali você está dentro do ambiente de uma casa espírita, na câmara do passe, ou, né? Alguém que está ali preparado para ajudar através do passe, está irradiando energias amorosas, desejando que você melhore e tal. Então é muito menos provável que tenha a ver com o passe, tá? O que acontece na hora do passe é que quando você tem uma mediunidade, quando você tem uma sensibilidade mais apurada, né? E você vai tomar um passe, às vezes quando você se concentra, e não é nem na casa espírita, às vezes até em casa mesmo, mas pode acontecer na casa espírita, você se concentra um pouco e começa a orar e recebe aquela energia, às vezes, com muita frequência, na verdade, as pessoas que são muito sensíveis, são médiuns, mas não sabem que são médiuns, a pessoa fica mais sensível ainda. Entendeu? E às vezes naquele momento ela percebe. Por quê? Porque naquele momento de descontração, de relaxamento, né, de você elevar o pensamento e tal, quem é médium começa a se desligar facilmente do corpo. E muitas vezes durante o passe as pessoas entram em transe, né? E porque não sabem da mediunidade, não estão acostumados e tal, a raciocinar, né, em termos da mediunidade e tal. A pessoa entra em transe, meio que se desloca um pouco do seu corpo e fica mais sensível. E às vezes a pessoa está, inclusive, acompanhada. Pode ser que você vai tomar o passe, mas você está acompanhado ainda daqueles que são suas companhias habituais. E aí você sente mais. Entendeu? Inclusive, eu costumo perceber isso até para ir detectando as pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada. Né? Porque vão precisar de mais apoio, vão precisar de mais orientação, vão precisar de mais instrução, tá? Eu acredito que é isso que acontece com você, certo? Acredito que muito provavelmente é isso que está acontecendo. Talvez se a gente fosse conversar com você, você falaria assim, realmente, eu sou muito sensível no meu dia a dia, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo e tal, né? Talvez você possa até trazer coisas que já tenham ocorrido que demonstram que você é uma pessoa mais sensível, tá? Ok. Ok. Gabriela, sim, acompanho todas as terças e quintas e quando posso vou uma vez por semana, né? Então, que bom, Gabriela. Vai indo mesmo que vai te ajudar muito, viu? E com o tempo outras possibilidades vão surgindo, né? Ok? Então vamos lá. E aí, Josi, você muitas vezes acaba sentindo, né, a necessidade daqueles que estão precisando de ajuda, entendeu? E acaba refletindo em você um certo mal-estar que alguém está sentindo e que se reflete em você, entendeu?
Por isso que é algo que é importante você tentar entender, conversar com alguém a respeito, né, da mediunidade, né? Então é muito importante na casa espírita você ir buscando essa área, inclusive, né? Então, aí o Aulus continuou dizendo: quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil, né, quer dizer, o corpo grande que ele tem, que lhe confere aparências de robustez no plano físico. Então o Aulus está dizendo assim, olha, quem sabe, vamos tentar entender, Teonília, né? Pode ser que o Jovino esteja hipnotizado. E aqui hipnotizado, nós não podemos levar para o campo mais pejorativo, para um campo mais banal. A hipnose, ela está o tempo todo na nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, né? Sempre que uma mente tem uma certa predominância sobre outra mente, acaba tendo um poder hipnótico sobre o outro, né? E isso acontece o tempo todo, uns com os outros, tá? E com os espíritos para conosco e também nós mesmos encarnados uns com os outros, nesses processos de paixão, então, né? Muitas vezes é um processo recíproco, né? Em que os dois estão ali numa hipnose, né? Muito grande, né? Ok? Então, é mais nesse sentido, né? A Carmen colocou aqui: no caso comentado no livro, pode um desencarnado estar influenciando esse homem casado e essa mulher, sendo esses dois vítimas? Sim, Carmen, exatamente. É o que geralmente acontece, tá? Então, às vezes você tem um espírito hipnotizando os dois ali, ou vários espíritos até trabalhando a mente, né? Influenciando os dois, e uma pessoa do casal muitas vezes tendo mais ascendência sobre o outro, né? Então, eles recebem a influência dos espíritos, ou de certo espírito, dominando eles, e um dos dois ali muitas vezes tendo mais ascendência sobre o outro. É muito comum, né? Mas às vezes quando um deixa de procurar, aí o outro vai e procura. E quando o outro deixa de procurar, aí um vai lá e também procura. Entendeu? Então às vezes usam mais um, às vezes usam mais outro, mas na verdade estão usando os dois. E aqui nós estamos falando de uma situação que seja uma situação assim inconveniente, né? Seja uma situação que está atravessando uma situação, uma família atravessando a vida de um casal, né? Que deva continuar seguindo esse caminho, mesmo com algumas dificuldades e tal, e aí está sendo atravessado por uma outra, né? Uma outra pessoa, né? Junto com os espíritos que estão influenciando aí, né? Então isso acontece muito, né? E muitos problemas desses acabam em tragédia. Os crimes passionais acontecem ainda em grande número, é dos maiores números que existe ainda, é daqueles dos crimes passionais, né? Então, demonstrando que muitas dessas situações de triângulos amorosos, esses triângulos amorosos, muitos acabam em tragédia. E tragédia planejada pelos espíritos obsessores. Né? Muitos desses casos, tragédias planejadas e executadas milimetricamente ali ao longo de anos, às vezes, né? Para chegar naquele fim almejado, né? Que é o assassinato, que é a queda moral das pessoas, que é a depressão, que é um monte de coisa que pode vir junto aí, né? A Marli: mas não é normal trazer espírito para casa? Já aconteceu várias vezes de voltar acompanhado e vê-los. Veja bem, Marli, tem muitos espíritos que já estão na nossa casa, tá? A gente tem mania de achar, mas eu não quero ter espírito em casa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque traz espírito para casa. Muitos dos espíritos já estão em casa, porque são nossos vínculos
são nossos compromissos, compromissos dos nossos filhos, de esposa, de marido, são aqueles, alguns que vão reencarnar ainda como netos, sobrinhos, como, né? Tem de tudo, né? Obsessores, né? Muitos já estão conosco em casa, tá? A gente faz o evangelho no lar, eles participam junto para ver se vai melhorando devagarzinho, tá? E o evangelho não é essa coisa mágica que afasta todos os espíritos e só tem os espíritos bons, não é assim. A gente tem uma visão meio mágica do evangelho no lar e na prática a gente vai vendo que não é assim, tá? Ajuda a equilibrar o ambiente, ajuda a fortalecer as pessoas, mas muitos necessitados que estão ligados a nós acabam sendo ajudados nos evangelhos e às vezes durante anos vão sendo ajudados, tá? Então, muitas vezes você sai pela rua, você vai trabalhar, muitas vezes você volta assim trazendo espíritos que no dia a dia se sintonizaram com você, entendeu? Por algum motivo se sintonizaram com a sua mediunidade, né? Com o seu magnetismo, foram atraídos. Você entende? Então, isso pode acontecer, né? Por isso que é bom a pessoa que tem mediunidade ir se vinculando a um grupo mediúnico, que ao mesmo tempo que ela vai atraindo certos espíritos, ela vai ajudando na casa espírita, ela vai ajudando na reunião mediúnica, né? Tem muitas pessoas que adoecem, tanto na emoção quanto no corpo, adoecem porque não perceberam que são médiuns e vão adoecendo. Às vezes trabalha no hospital e está cheio de espírito necessitado, e todo dia que a pessoa vai, depois ela volta carregada, e volta cheia de doentes para casa, a família começa a adoecer, a própria pessoa começa a adoecer, e não sabe por quê, né? É porque é médium, tem uma facilidade de captar essas presenças, atrair essas presenças e não tem onde trabalhar isso, né? Então essa pessoa precisa normalmente vir a participar, vir a estudar e participar num grupo mediúnico, tá? O tempo todo nós estamos nos acotovelando com os espíritos, né? Então, será que o Jovino não está num processo hipnótico? Aí o Aulo está perguntando, né? Até porque a hipnose é um processo muito comum, é a base da obsessão. Qualquer obsessão, ela é baseada na hipnose, né? Teonília, referindo-se ao caso, aludiu a Jovino como sendo um homem trabalhador, ameaçado por perversa mulher. Aulus pediu-lhe que não se referisse assim à mulher que dominava o esposo de Anésio, né? Você vê a imparcialidade do Aulus, né? Porque no pensamento da Teonília, ainda sem muita compreensão dos problemas, né? É alguém de boa vontade, mas ainda sem muito discernimento, né? Então, na visão dela, o Jovino era uma vítima, a moça lá era uma mulher perversa, né, que cabia a eles afastarem, né? E aí o Aldo já foi colocando cada coisa no seu lugar, falou, olha, né, Teonília, não trate a mulher dessa forma, né? É uma irmã tão necessitada quanto nós, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, é a não parcialidade, né? É muito importante a gente evitar a parcialidade. A Gabriele colocou, né? Eu estou assim, passando mal demais, estou me tratando com um psiquiatra, mas sei que é a mediunidade. E, infelizmente não tenho onde me desenvolver. E você é fora do Brasil? Ou você está fora do Brasil, Gabriele? É porque tem lugares, né, que são mais difíceis, tem países que são mais difíceis, tal, né? Até mesmo aqui dentro do Brasil, dependendo da região, né? Locais muito afastados, as pessoas podem ter uma certa dificuldade mesmo, né? Às vezes na sua cidade não tem uma casa espírita, então tem várias coisas que podem dificultar, né? Mas a gente também vai tentando buscar alternativas, né, Gabriela? Vamos tentar achar alguma alternativa aí próxima, né? Vamos ver aqui. Isso é bom para quem está perto valorizar, viu? Isso que a Gabriela está falando aqui é bom para que as pessoas que têm a casa espírita pertinho, é só pegar um Uber lá, né?
15 minutinhos tá lá na casa espírita, ou 20 que seja, né? Isso é bom para as pessoas valorizarem a casa espírita e as reuniões mediúnicas, né? Porque às vezes a gente usufrui de tanta facilidade que a gente passa a não dar o devido valor que a gente poderia dar, né? Isso eu falo assim em termos amplos, né? Gerais, né? Na casa espírita, a reunião mediúnica, né? E a gente precisa valorizar, né? Até porque essa é uma oportunidade maravilhosa que muitas pessoas não estão tendo, né? Estão tendo dificuldades, né, Fernanda? Então, são coisas que a gente precisa valorizar, né? Eu vejo frequentemente muitas pessoas de fora, muitas pessoas vêm falar com a gente, vêm pedir ajuda, né? Médiuns que estão em países distantes, em situações difíceis, assim, né? Então a gente tem que valorizar mesmo e aproveitar. Porque a gente não sabe até quando a gente vai ter essa moleza, essa oportunidade que a gente está tendo, né? Então vamos lá. O adjetivo perversa ali não cabia. Era imperioso aceitá-la por infeliz irmã, recomendou o assistente, que prometeu visitar a casa de Anésia já na noite seguinte, com o objetivo de elucidar o caso. Né? Então é importante isso aqui. Né? A gente tem uma mania de categorizar as pessoas, né? Com pessoas más, pessoas ruins, pessoas perversas, e os espíritos amigos sempre nos ensinam isso, né? De lidarmos com caridade com as pessoas, né? É lógico que não nos deixarmos ficar ao sabor da atitude equivocada da pessoa, né? Quando for o caso da gente ter alguém que está muito equivocado, tal, uma atitude negativa, nós não devemos nos manter ao sabor, né? Do mal que a pessoa queira nos fazer, tá? Não é isso, né? Mas enxergar a maldade como uma doença, né? A perversidade como um problema, né? Como um desequilíbrio da alma. O crime como uma patologia. A pessoa criminosa é uma pessoa patológica, né? É um doente. É assim que os espíritos nos ensinam. E aqui nós não estamos falando também, a gente está chamando as pessoas de doente, não. A gente tem que tomar cuidado com tudo que fala hoje em dia, né? Mas é que quando nós olhamos o problema que a pessoa vive, né? A doença da alma, quando a gente se identifica com o mal, é porque nós estamos doentes, né? Nós estamos vivendo um mal dentro de nós, né? Em termos do espírito imortal, nós estamos demonstrando, vivendo uma doença da alma, né? Que o Espiritismo tenta nos tratar, trazendo a importância da mudança de hábitos, da mudança de pensamentos, da mudança moral nossa, né? Da melhoria moral nossa, né? Hoje em dia a gente está tomando as coisas ruins, as coisas más, como se fossem virtudes. Está tão invertida a coisa, tão de ponta cabeça, que os nossos heróis hoje estão sendo criminosos, estão sendo... Né? Então, nós temos que entender com clareza isso, até para entender a doença que está hoje em voga na sociedade. Né? Nós estamos vivendo um momento difícil, né? De obsessão coletiva. Nós estamos vivendo um momento de obsessão coletiva, né? Um problema moral institucionalizado. Ok? Não é difícil da gente perceber isso, né? Muito fácil, né? Ok. Gabriela Couto, tem muitas casas aqui por perto, porém tenho dificuldades de frequentar. Certo. Devagarzinho você vai conseguindo remover dessas dificuldades, né, Gabriela? Com certeza vai conseguir, né? Pessoal, nós vamos já caminhando para o término aqui, né? Já estamos na nossa hora. Aqui.
Aí semana que vem a gente continua, né? Aí vamos ver o que aconteceu, né? No caso da Nésia e do Jovino. Que aí eles vão fazer uma visita lá na casa da Nésia e vão diagnosticar lá a situação. Vão tentar entender o que está acontecendo, né? Então, cenas dos próximos capítulos. Não perca semana que vem, que a coisa vai ferver, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, pessoal? Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esta chance de aprendizagem, mais este momento de trocas energéticas, fluídicas com os espíritos amigos que aqui estão, jorrando luz sobre todos nós, nos envolvendo em vibrações muito positivas, muito luminosas, energias calmantes, energias refazentes, energias que tranquilizam ou que estimulam as pessoas que estão apáticas, desanimadas. O fato, Senhor, é que nos sentimos bem melhores, porque muito mais fortalecidos com os conceitos que a doutrina espírita nos traz, relembrando o teu evangelho de luz e nos explicando uma série de fenômenos até então obscuros ao nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a todos nós que aqui estamos e a todos que estão ao nosso redor espiritualmente. Que a tua luz nos ilumine a todos. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pela presença, viu? É sempre uma alegria estar com vocês aqui, tá bom? Uma boa noite, muita paz a todos. Até mais.